Olá, irmãos! Hoje eu vou falar um pouco sobre compromisso. Foi a palavra que o Senhor me trouxe. Acho que é importante a gente lembrar que na nossa vida a gente sempre tem muitos compromissos. A gente tem compromissos com o trabalho, com os nossos filhos, com o nosso casamento e muitas coisas a gente tem compromisso. Mas com o Senhor também não é diferente, né? Muitas vezes a gente pensa que no nosso dia a dia a gente está muito ocupado fazendo muitas coisas e a gente acaba se lembrando do Senhor nos fins de semana. Vamos atrás de conseguir alguma palavra, alguma coisa para nos alimentar espiritualmente e a gente se esquece que o nosso compromisso com o Senhor ele é diário. Todos os dias a gente tem compromisso com o Senhor. É importante lembrar, irmãos, que Jesus ele sempre usava a figura do casamento, né, para se referir ao nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com o reino. E eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês a respeito da questão do casamento judaico, acho que eu já falei, mas se eu estiver sendo repetitiva, vocês me desculpem. Jesus sempre usava essa figura. Nos dias atuais, a gente não tem muita noção do que isso quer dizer, porque as nossas tradições são um pouco diferentes das tradições daquela época. Mas só para vocês entenderem, na época de Cristo, o casamento acontecia da seguinte maneira. Normalmente, o noivo, ele escolhia uma noiva para se casar, e ali ele selava um compromisso com ela, e aquele compromisso era o casamento, como se fosse o casamento civil, era o noivado, ele ficava noivo dela, só que ao contrário do nosso noivado ocidental que a gente está acostumado, no caso do casamento judaico tradicional, o noivado ele contava como se fosse um casamento jurídico, né? Como se fosse o nosso casamento civil. E ali os noivos eles selavam um contrato e a partir daquele momento o noivo e a noiva eles passavam a pertencer um ao outro, porque casamento é pertencimento, tá, irmãos? E só que o casamento ele era apenas legal, né? Ele não aconteceu no sentido literal, não houve a consumação do casamento. Mas legalmente eles já são casados. Então o noivo ele se retira das terras da noiva e ele vai para as terras do pai dele, preparar um lugar para a noiva, para ele morar com a noiva dele, com a futura esposa dele. E nesse período em que ele está fora, a noiva ela tem um comprometimento, ela tem um contrato que ela precisa cumprir, enquanto ela aguarda o seu noivo chegar, certo? E ali, irmãos, tem olheiros, né, que estão de olho para ver se a noiva ela tá realmente cumprindo esses contratos. Entre os itens do contrato, isso variava muito, mas normalmente, além da fidelidade, obviamente, a noiva ela também se preparava em relação à sua beleza, assim como Esther, para ela estar pronta para quando o noivo chegasse. E o momento que o noivo ia chegar, ninguém sabia exatamente, nem o próprio noivo, apenas o pai do noivo sabia o dia e a hora. Não é assim que está escrito na Bíblia? Essa figura que Jesus usa não é só uma figura que ele usa, mas era algo que acontecia literalmente, né? Fazia parte de todo o processo. Era romântico, eles acreditavam que isso era romântico, a noiva não saber o dia e a hora em que o noivo iria chegar para buscá-la. Então, não era só o fato de ser romântico, mas também o fato dela estar se preparando. Era algo que iria surpreendê-la. Então, todos os dias a noiva se preparava para a possibilidade do noivo chegar a qualquer instante, porque ela não sabia o momento exato. Então, geralmente, ela preparava o próprio vestido, que era um negócio que ela mesma costurava normalmente, ou com a ajuda da mãe, da família. Ela preparava o vestido. E outra coisa que ela deixava preparada também era uma lâmpada. Na época eles usavam azeite, né, para poder iluminar. Era uma lâmpada feita de azeite, então ela deixava aquela lâmpada preparada. Por quê? Porque o noivo geralmente chegava no meio da noite. Normalmente era um dia de lua nova, porque a lua nova é muito escuro. Vocês lembram dos 3 dias de escuridão, irmãos? No meu entendimento, os 3 dias de escuridão, eles não só são literais, mas eles também são espirituais. Vai chegar um momento, irmãos, em que a única luz que a gente vai ter é aquela que a gente cultivou, aquela que está dentro de nós, né? Aquela que a gente alimentou, que a gente criou no nosso relacionamento pessoal com Deus.
Vai chegar um momento, irmãos, em que o mundo vai estar repleto de escuridão, isso já está acontecendo, mas as coisas vão piorar muito e a gente vai precisar ter esse relacionamento pessoal com Deus. Não adianta você ficar esperando que o alimento espiritual chegue até você, ou que a igreja traga o alimento, que o pastor traga o alimento. Eu não tô dizendo de forma alguma que a gente não deve ir à igreja, que a gente não deve ouvir os nossos pastores, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que você não pode ficar apenas preso a isso, que você tem que correr atrás do seu alimento espiritual e do seu relacionamento pessoal com Deus. Então, irmãos, a gente tem que cuidar do nosso relacionamento com Deus, a gente tem que cultivar isso e tem que estar preparado, porque quando chegar um momento não adianta mais correr atrás, né? Então, o que a noiva fazia? Ela deixava todas essas coisas prontas, porque a qualquer instante o noivo podia chegar e de última hora não ia dar tempo de ela preparar. Então, irmãos, quando começava a chegar um momento, normalmente era enviado um amigo do noivo ou alguém para avisar a noiva de que o noivo estava próximo, de que ele estava vindo, para ela já ir se preparando, mas ainda assim ela não sabia exatamente o momento, né? E ela já ia se preparando. Então, irmãos, como vocês podem ver, o compromisso que a noiva tem com o noivo, ele é diário, é um estilo de vida, não é uma coisa que você faz por esporte aos fins de semana, quando você tá entediado ou quando você não tem nada para fazer. É uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, a gente tem esse compromisso com o Senhor. A qualquer instante ele pode aparecer e a gente tem que estar pronto para ele, certo? Que nós somos noiva de Cristo e nós pertencemos a Ele, a gente tem um compromisso com Ele. Não adianta você, não faz sentido você ser noiva e tá de paquera com outra pessoa, certo? Então, irmãos, a gente tem esse compromisso com o Senhor e a gente tem que levar isso a sério, a gente tem que buscar as nossas lâmpadas e encher do Espírito Santo. Buscar nosso relacionamento com o Senhor, porque a qualquer instante Ele vai aparecer. Os dias de escuridão estão chegando, irmãos. Vocês sabem muito bem disso. E isso é uma coisa muito séria que a gente não pode tratar levianamente. Né? Então, voltando para o casamento judaico, o que acontecia é que a noiva ficava todos os dias esperando a qualquer instante que o noivo poderia chegar. E normalmente o que acontecia quando o noivo começava a vir, quando ele estava no meio do caminho, era enviado um mensageiro com uma trombeta, com aquele chofar, sabe? Aquele feito de tubo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, pesquisem sobre casamentos judaicos tradicionais, a tradição judaica do casamento, para vocês verem, tem muita informação útil. Nos dias atuais, o casamento judaico já não segue mais assim tanto a tradição, né? Porque eles acabaram se adaptando, se ocidentalizando um pouco, então algumas coisas mudaram. Mas na época de Cristo era mais ou menos assim que acontecia. Então era enviado um mensageiro com um chofar e ele tocava a trombeta, que era para a noiva se alertar de que o noivo estava às portas, que ele estava chegando. E esse chofar era o suficiente apenas para ela colocar o vestido, pegar a lâmpada dela, e ela saía de casa e ela ia pelo meio da escuridão ao encontro do noivo no meio do caminho, para encontrar com ele no meio do caminho. E uma coisa interessante que Jesus fala que ele encontraria conosco nos ares, não é isso que fala? E o que é os ares, irmãos? É o meio do caminho entre o céu e a terra, não é? Então ele vai encontrar conosco nos ares, que é o meio do percurso. E por que a noiva saía correndo no escuro ao encontro do noivo? Porque ela estava apaixonada, certo? Ela não aguentava de ansiedade de tanto esperar o noivo vir, era uma ansiedade muito grande. Então, ao menor sinal, ela já saiu correndo com a lâmpada dela e para encontrar com o seu noivo. Irmãos, isso não acontece se a pessoa não estiver apaixonada, correto? A noiva que tinha pouco compromisso com o noivo, normalmente ela não se preparava, não estava muito ligando, não enchia a lâmpada dela, e quando vinha o aviso, ela não estava pronta, né? Literalmente o noivo pegava a noiva de calça curta, né? Pegava ela no flagra e ela não estava preparada, e isso para o noivo seria muito decepcionante, ele chegar lá e encontrar a noiva dele nem aí.
Então, o noivo não vai se casar com uma noiva que não esteja apaixonada. Isso é extremamente importante, né, irmãos? O Senhor Jesus, ele só vai se casar com aqueles que estão apaixonados por ele. Ou seja, irmãos, a gente tem que alimentar essa paixão, buscar esse amor por Jesus, porque se não for por isso, a gente não vai ter essa energia para estar pronto. É a paixão, é o amor que traz essa energia, que traz essa empolgação, né, de estar se preparando. Não é um fardo, não é um negócio pesado, não é um fardo, é uma alegria, uma coisa que a gente faz com muita boa vontade, né? As pessoas às vezes falam, ai, tem que estar em santidade, não sei o que, como se isso fosse um fardo pesado, como se isso fosse algo muito difícil. E não é difícil, irmãos. É uma coisa natural de quem está apaixonado. Você quer se preparar, você quer estar pronto, né? Para o casamento. Eu lembro que quando eu estava noiva do meu esposo, a gente preparou o casamento, a gente marcou o casamento 1 ano e meio antes, né? Porque a gente não tinha condições financeiras de fazer antes. Então a gente marcou com uma certa antecedência. E nesse período, todos os dias eu pensava no casamento. Todos os dias eu via revistas de noiva, eu olhava na internet sobre buffets, sobre essas coisas. E todos os dias eu imaginava como seria o meu casamento, porque eu estava muito ansiosa, né? Não era uma coisa que alguém me dava chicotada nas costas, assim, ai, vai lá, se prepara, se prepara. Às vezes, a gente tem essa impressão, né, de que se preparar para o arrebatamento, se preparar para a vinda do Senhor Jesus é uma coisa muito difícil, é um sofrimento, né, é um fardo pesado, que a gente precisa pagar o preço para a gente não ficar na tribulação, para a gente não sofrer as consequências. E na realidade não é nada disso, tá, irmãos? Não é uma coisa pesada. Tem uma passagem que fala em 1 João 4:18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, ou seja, a punição. E o que teme não é perfeito no amor. Ou seja, que ele tá dizendo assim que quando a gente ama, a gente não tem medo de ser punido, a gente não faz as coisas por medo, a gente faz por amor. Então muitas vezes a gente ouve falar, você tem que andar em santidade, porque senão você vai ser punido, você vai ficar na grande tribulação. Não é que isso não seja verdade, irmãos, mas a gente busca estar preparado, não é por medo, é por paixão. Né? A gente está apaixonado por Jesus, estamos ansiosos por esse momento. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Não é para ser algo opressivo, vocês entendem? Muitas pessoas têm medo do arrebatamento, né? Eu lembro que na igreja, uma vez eu citei a respeito do arrebatamento, falei que o arrebatamento estava para chegar, toda empolgada, e o irmão quase saiu da sala, né? De tanto pânico que ele ficou. Ele falou assim, não fala sobre isso, não fala isso que eu tenho medo. Sinto muito, né? Desculpa, mas nós que estamos apaixonados não temos medo, não era pra ser, né? Se a pessoa tá tendo medo é porque ela ainda não entendeu o amor de Deus. Então, irmãos, dando continuidade ao processo do casamento judaico, quando a noiva chegava, encontrava com seu noivo no meio do percurso, ele pegava ela e ele a levava para suas terras, e ele raptava ela, né? A palavra em inglês, arrebatamento, é rapture, que significa raptar, né? Ser raptado. Então era como um rapto que o noivo fazia da noiva, né? Tudo bem que todo mundo sabia que isso ia acontecer, era meio que simbólico, mas era assim que acontecia. Ela era raptada e levada para as terras do noivo, e ali tinha todo um banquete preparado, a festa do casamento estava pronta e era onde acontecia a ceia, a grande ceia, onde era feito o casamento. Então, irmãos, e depois, futuramente, depois que os noivos estivessem casados, eles voltavam juntos, já casados, para mostrar para o mundo, mostrar para todos aquele casamento. Então, irmãos, tudo isso é muito simbólico, tudo isso mostra exatamente o que vai acontecer conosco. Não é muito difícil de entender, é bem didático, e por isso que Jesus usava essa figura, porque era uma figura que eles entendiam muito bem, os discípulos, né? Os judeus conseguiam entender muito bem. Pra gente, às vezes, é um pouco difícil porque sai fora das nossas tradições. Os nossos casamentos não são feitos dessa maneira. Mas era assim que acontecia, irmãos. E eu espero que isso sirva de alerta pra vocês.
A gente precisa estar sempre preparado para esse casamento e não como uma forma de punição, sabe, irmãos? A gente acha que antes da gente buscar todas essas coisas, a gente tem que buscar estar apaixonado, né? Buscar um relacionamento de amor com o Senhor, porque aí fica tudo muito mais leve, muito mais fácil. E o nosso rei está voltando, irmãos, isso é uma coisa ótima. Nós não sabemos exatamente o dia e a hora, mas sabemos que está muito próximos. E o relacionamento com o Espírito Santo é tudo nessa hora, né? Ele é o nosso azeite, ele é o nosso tutor, ele é que vai nos ensinar e nos preparar. Ele é como uma mãe, né? O que a mãe faz no dia do casamento? Ela prepara a sua filha, geralmente é a mãe que faz isso. Não que o Espírito Santo seja mulher, tá, gente? Não me interpretem mal. É um simbolismo. Então, o Espírito Santo, ele representa como se fosse uma mãe que está cuidando de nós e nos preparando para o dia em que o nosso noivo vai chegar. E é isso, irmãos. Foi uma palavra rápida hoje. Espero que sirva de alimento para vocês. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.